Bom dia, como está sendo o seu domingo por aí? Hoje vamos conversar sobre um tema crucial na saúde cerebral, as malformações vasculares cerebrais. Não sabe o que são elas? Fique tranquilo que vamos explicar mais sobre elas, além de trazer informações importantes sobre o diagnóstico e tratamento. Para nos ajudar nessa conversa difícil, chamei o neurocirurgião vascular, Dr. Eduardo Varisques. Ele vai trazer luz e entendimento aos tipos de malformações, riscos, sintomas e os principais tratamentos vasculares, assim como iremos também falar sobre o AVC, um dos eventos mais temidos e mais assustadores. Surgiu alguma dúvida durante o programa? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e envie sua questão. Não saia daí, o meu doutor volta já. É fundamental entender como podemos melhorar e cuidar da nossa saúde cerebral. Nesse programa de hoje, estaremos falando de malformações vasculares cerebrais, condições essas que podem permanecer ocultas, mas que infelizmente possuem o potencial de impactar drasticamente a vida de quem as possui, levando em casos mais graves a desenvolver o temido AVC ou derrame, como é conhecido popularmente. Para nos ajudar a navegar e entender melhor sobre isso, temos conosco o Dr. Eduardo Varisques, neurocirurgião vascular cerebral, que se especializou no tratamento de malformações vasculares cerebrais, incluindo aneurisma e malformações arteriovenosas, algumas das condições mais desafiadoras dentro de sua especialidade. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro titular da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Terapêutica, trabalha ativamente em Brasília, com foco nas doenças cerebrovasculares e possui uma atividade acadêmica constante com publicações em revistas nacionais e internacionais. Doutor Eduardo, obrigado por estar aqui neste domingo, disponibilizando um pouco do seu tempo para tratarmos desses assuntos importantes e que assustam, derrame, AVC, essa coisa toda. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e em especial pela oportunidade de conscientização da população. Eu acho que isso é um papel interessante e importante de qualquer atividade médica, né? Então, trazer informações que façam com que a população em geral consigam perceber que podem estar sofrendo um processo vascular cerebral é importantíssimo. Perfeito. Eduardo, é importante a gente trazer aqui para as pessoas a importância dessas malformações vasculares cerebrais, como prevenir, como tratar, quais as mais comuns, né? Então explique aqui para a gente essa questão tão importante. O senhor falou uma coisa muito interessante logo na apresentação, que falou que são doenças silentes. Isso é um fato. Na maioria das doenças vasculares, elas têm um evento abrupto, seja ela para que faça um evento isquêmico, ou seja, que falta sangue no cérebro, ou que faça um evento hemorrágico, que algum vaso se rompe e faz um sangramento cerebral. A gente tem basicamente, quando a gente vai falar de doenças vasculares cerebrais, o desfecho principal são os AVCs. A gente tem basicamente dois tipos de AVCs, os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos. A grande maioria deles são AVCs isquêmicos. Para cada 10 AVCs que nós temos, 8 são isquêmicos, só 2 são hemorrágicos. E independente do tipo e da causa, ambos são extremamente graves do ponto de vista de mortalidade e de sequela, de morbidade, né? Quando a gente fala de doença, malformação vascular, a gente está tratando de todos os compartimentos vasculares do cérebro. Os arteriais, os capilares, microcirculação e os venosos. Então, para a gente começar a separar, a gente tem que separar em que compartimento a gente está trabalhando. Eduardo, e com relação à prevenção? Porque eu sou ginecologista, Perfeito. Então eu sei como fazer a prevenção do câncer de colo do útero, eu faço ali o Papa Nicolau, né? Fazer a prevenção do câncer de mama, eu peço a mamografia e tal. E para prevenir os AVCs, os derrames, como é que é isso? Tem algum exame específico periódico ou não? Dois pontos importantíssimos. Primeiro ponto é prevenção, né? A gente costuma falar que no consultório que a gente tem basicamente dois tipos de fatores de riscos. Os fatores de risco a gente chama de modificáveis, coisa que nós, população, indivíduo, consegue trabalhar e reduzir essa taxa de risco, e os não modificáveis. Infelizmente a gente tem fatores de risco que é inerente ao indivíduo, a etnia, sexo feminino para alguns casos, sexo masculino para outros casos, carga genética, histórico familiar. Mas dos modificáveis, eu elenco sempre 5 casos importantíssimos. Nosso campeão de bilheteria, tabagismo, hipertensão arterial,
diabetes e colesterol e o sedentarismo. Se cada um trabalhar evitando essas 5 questões, você já garante grande parte da sua proteção. Mas o diagnóstico uma malformação, eu preciso fazer uma tomografia, uma ressonância magnética cerebral para diagnosticar a malformação? Interessantíssimo. Ou só se tiver sintoma, cefaleia, tontura, desmaio? Como é que é isso? Interessantíssimo. A gente tem meios de conscientização de basicamente quase toda doença e especialidade na medicina. A gente tem uma semana do AVC. A gente tem uma semana do AVC. Então, a conscientização do AVC na população em geral é muito pequena. Infelizmente, por mais que nós da sociedade tenhamos trabalhando para que isso se modifique, a gente ainda não tem um protocolo bem definido de triagem. Eu acho que é válido a triagem em pacientes que têm algum fator de risco, então seja história familiar positiva para malformações cerebrais, em especial aneurisma cerebral, paciente com doenças vasculares em outros sítios, coronariopata, doença na aorta, etc. Paciente com esses 5 fatores de risco que eu acabei de mencionar que não estão bem controlados, tabagista, hipertenso, diabetes, e com a idade, né? De uma forma geral, a aneurisma cerebral, que é uma das malformações que nós vamos conversar, é uma doença adquirida. Você vai desenvolvendo ela com o tempo. Então você precisa de idade, você precisa de tempo de vida para que ela desenvolva. Então acho que a partir dos 45 anos, em um paciente com fatores de risco, a triagem é válida. A triagem seria o quê? Uma tomografia, uma ressonância, quantas vezes ao ano e tal? Eu estou te perguntando isso porque isso angustia, né? Sim, lógico. Eu tenho um plano de saúde e posso fazer uma tomografia, mas não vou fazer uma tomografia, uma ressonância sem indicação. Como é que é? O mais importante não é uma tomografia simples, nem uma ressonância simples. Para a triagem, os 2 exames se equivalem. Você não precisa ir para um exame mais complexo, mais caro como a ressonância, uma tomografia já é o suficiente. Mas tem que ser uma tomografia com estudo dos vasos, uma angiotomografia, que é um exame com contraste, Angiotomografia, sério? uma angiotomografia. Acho que a gente pode estender. Faz correção, né? Exato, mas a gente pode estender. A gente pode estudar desde a origem dos vasos cerebrais, aqui na altura do coração, até toda a circulação cerebral. Então, uma angiotomografia de crânio e vasos cervicais, eu acho que é uma boa triagem. O paciente não pode. O paciente não pode porque tem alergia ao contraste. O paciente não pode por questões de radiação. Ressonância é uma boa opção. Angiorressonância. Angiorressonância. Frequência. Eu acho que pacientes com fatores de risco acima dos 45 anos, primeiro exame, negativo, nenhuma lesão, a cada 5 anos é interessante, e pacientes com fatores de risco a gente pode encurtar esses intervalos. Diminuir o intervalo, né? E qual a importância hereditária, genética, no surgimento dessas doenças? Vamos lá. A gente tem algumas síndromes familiares bem definidas para malformações vasculares, em especial para os aneurismas cerebrais. Isso de forma como é uma sentença, é uma carga genética. De uma forma geral, a frequência média de aneurismas cerebrais da população vai variar entre 2% e 6%. A gente pode arredondar ali para 3% a 4% da população brasileira. E a herança genética vai basicamente dobrar essa incidência. Então, se você tem familiares com aneurisma cerebral, se tem familiares que já tiveram um sangramento cerebral, você vai aumentar ali para 6% a 7% o seu risco de ter uma dessas lesões. Nem de longe uma sentença. Isso quer dizer que o paciente tem mais de 90% de chance de não ter nada. Mas tem a chance e é uma doença potencialmente fatal, vale a pena triar. Quando acontece com você, é 100%? 100%. Então, se você 100%. Tem informação genética, você tem todos esses instrumentos complementares, diagnósticos que você pode usar dentro ali de um planejamento do seu exame periódico, digamos assim. Sim. Eu tenho algumas famílias muito interessantes no consultório. Tem uma família que eu acompanho 7 pacientes da mesma família e tive que operar 4 desses. E tem uma família que eu acompanho 5 pacientes, tive que operar 3 deles. Então, história familiar é importante. Não é uma sentença, mas é importante. Não tenha dúvida que aí é se planejar, como tudo na vida, né? E fala aqui pra gente sobre a questão de sintomas, né? Tá. Sintomas, eles são insidiosos, eles se desenvolvem, se agravam ao longo do tempo, ou é aquele fenômeno da abrupto? O Gutenberg está bem, o Eduardo está bem, de repente tem um AVC. A palavra silente é uma palavra de regra para falar de doenças vasculares cerebrais, apesar dela não ser extremamente precisa. De uma forma geral, a maioria das doenças vasculares elas são silentes, não vão lhe causar nenhum sintoma até o momento de agudização, quando você vai ter uma ruptura ou uma oclusão do vaso.
A gente tem alguns estudos muito interessantes hoje na literatura médica que avalia pacientes com cefaleia crônica, tipo enxaquecosa, presença de aneurisma cerebral e tratamento dessa lesão. Nesse contexto, esse paciente que tratou, ele pode ter uma redução dessa cefaleia crônica dele, enxaquecosa, em 50%, algumas publicações falam em 90%. Eu acho 90% demais, mas 50%, 70% você pode ter uma melhora. O que a gente consegue inferir disso? Que existe uma relação. Então, o paciente pode estar sofrendo com uma cefaleia crônica, em especial com mudança do comportamento dela, se tornou mais frequente, se tornou mais intensa. Isso pode significar que essa lesão ou está se formando ou ela está progredindo. E alteração comportamental, irritação, agressividade? Tem uma malformação vascular. A gente está falando basicamente agora de lesões arteriais, mas tem uma malformação que mistura os dois compartimentos, vascular e venosa, arterial e venosa. São as malformações arteriovenosas, que é uma doença diferente dos aneurismas cerebrais, com uma epidemiologia diferente, com uma população que geralmente sofre de forma diferente, em que os sintomas eles são mais variados. Uma malformação arteriovenosa muito importante no lobo frontal, que é o lobo do comportamento, ela pode gerar o que a gente chama de roubo de fluxo. Ela chama mais sangue para ela e deixa menos sangue ir para o parênquima cerebral normal. Então você vai ter distúrbio de comportamento, você pode ter epilepsia, você pode ter outras manifestações neurológicas que não necessariamente a cefaleia e não necessariamente o sangramento. E tem casos de desmaio, aquele apagão? Tem. A síncope, né, o desmaio, a perda da consciência, ela é uma miríade de eventos, né? Origem cardiovascular, origem metabólica e origem cerebral. Uma crise epiléptica, não necessariamente convulsiva, ela pode se manifestar com uma síncope. Uma síncope sem nenhum abalo mioclônico, então pode ser. Pode ser. E a capacidade cognitiva? Pode ter perda de memória, esquecimento? Interessantíssimo. Uma formação arteriovenosa, de uma forma geral, é uma doença que se inicia nos primeiros anos de vida. A gente comentou agora há pouco que o aneurisma cerebral, a incidência média de diagnóstico entre a 5ª e a 6ª década de vida, ou seja, uma doença adquirida com envelhecimento. Já a malformação arteriovenosa, o diagnóstico médio dela é na 3ª década de vida, 30 anos. Tenho inúmeros pacientes com consultório que eu diagnostiquei com 20 e poucos anos de idade. Então, é uma doença que se inicia nos períodos mais precoces da vida do indivíduo. E é uma malformação que demanda muito sangue para continuar existindo. Então, ela tira o fluxo sanguíneo cerebral de uma forma normal. Tem alguns estudos muito interessantes na literatura que mostram que pacientes com malformação arteriovenosa têm 10 pontos a menos do QI que a população em geral. Então, o desenvolvimento cerebral desses pacientes pode ser prejudicado pela afeta a capacidade intelectual e até a inserção no mercado de trabalho, né? Se não fizer um diagnóstico precoce. Eduardo, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Poxa, foi tão rápido. E voltaremos já. Não saia daí, nos aguarde, que o assunto é extremamente importante. No bloco anterior, falamos sobre como essas malformações são identificadas e começamos a explorar as opções de tratamento disponíveis e os riscos envolvidos. Você aí de casa que está assistindo o programa, surgiu alguma dúvida? Envie uma pergunta apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Doutor Eduardo, vamos falar agora dos tratamentos mais comuns para as malformações cerebrais e como eles são realizados. E se puder também nos falar se eles são disponíveis no serviço público, não sei como é que está a sua atuação no serviço público, e como é que isso, através inclusive da medicina suplementar, que é a medicina de convênio. Porque, Eduardo, esses exames são urgentes, né? Teve a crise, não tem atado na carência, não autorizou, tal, é o paciente ali precisando de uma intervenção imediata. Perfeito. Como é que é isso? Qual o drama disso para o paciente e para a gente, para você que é médico, é cirurgião, fica naquela angústia. Tem a janela, que a janela é aquela oportunidade e o tempo, que se não fizer naquele momento do AVC, o paciente fica com sequela. Sim. Aquelas 2 horas, 6 horas e tal. A gente pode falar sobre isso de forma bem interessante. Assim, eu tenho uma atividade no hospital de base e a gente teve a oportunidade, há cerca de 3 a 4 anos atrás, de desenvolver um estudo muito bom publicado na New England, nós, autores aqui do Brasil inteiro, mostrando a eficácia do tratamento do AVC agudo, o AVC isquêmico na fase aguda, no serviço público de saúde. A depender do AVC isquêmico, se for um AVC muito extenso, com um vaso muito grande,
obstruído, hoje em dia a gente tem a capacidade técnica de ir com catéter, desobstruir esse vaso e recuperar grande parte do cérebro que iria morrer. Esse período é curto, o ideal é que sejam feitos nas primeiras horas, idealmente nas primeiras 8 horas, mas hoje a gente tem bastante evidência científica que até 24 horas é bem seguro, é bem viável, tem bastante benefício para o paciente. Isso é para o tratamento do AVC agudo, né, para AVC isquêmico agudo. As doenças hemorrágicas, a saber, né, os aneurismos, as malformações, a gente também consegue tratar hoje em dia por catéter, sem necessidade de abrir o crânio para tratar. O objetivo é você ocluir essas lesões, ou seja, tampá-las para que elas não rompam, para que não haja sangramento. A gente também consegue fazer isso no serviço público. Infelizmente, a gente sempre tem aquela carência de recurso, não conseguimos tratar todos que gostaríamos, mas a gente tem conseguido fazer de uma forma bem satisfatória. Na medicina suplementar em Brasília, isso está bem estabelecido. Todos os hospitais que eu atuo, todos os hospitais que eu tenho participação, a gente tem protocolo de AVC para receber esses pacientes na fase aguda e tratá-los antes que o pior desfecho aconteça. Mas talvez o mais importante também não seja nem na fase aguda, né? Seja, primeiro, evitar que esse desfecho terrível aconteça. A prevenção com os fatores de risco é fundamental, pressão, colesterol, tabagismo, etc. E se uma lesão for identificada e é uma lesão de alto risco passivo de sangramento, que tratemos ela antes que isso ocorra, que fechamos ela antes que isso ocorra, que se você tem, porventura, uma placa grave de carótida com uma obstrução importante dos seus vasos, que você desobstrua esses vasos antes que ela feche de vez. Isso tudo é viável de ser feito hoje em dia. Conseguimos fazer em Brasília com bastante sucesso, com bastante tranquilidade. Isso é feito também no hospital de base, algum outro hospital da rede? Sim, o hospital de base é o único lugar onde Brasília que do serviço... É o único hospital que a gente tem esse acesso. E tem um atendimento de urgência, né? Tem um atendimento de urgência. O fluxograma do AVC... está com portas abertas para receber esses pacientes? É referenciado, mas tem um fluxograma bem estabelecido. Se o paciente chega em qualquer unidade da Secretaria de Saúde em janela para tratamento, ele é referenciado para o hospital de base. E provavelmente nos próximos meses a gente vai ter a assistência completa do AVC agudo bem implementada na Secretaria de Saúde. Perfeito, isso é importantíssimo. E com relação às sequelas, se for implementada ali na janela, num período, a sequela é mínima, né, Eduardo? Quanto mais cedo a gente atuar, menor a chance de sequela. Eu gosto muito de uma analogia que um AVC isquêmico é como se fosse uma floresta pegando fogo. Quanto mais cedo você apagar esse incêndio, menos floresta está queimada, menos vegetação a gente perdeu. Mesma coisa do AVC isquêmico. Quanto mais cedo a gente desobstruir o vaso, mais cérebro a gente salvou, mais condições de reabilitação a gente salvou. Menos área atingida, né? Exato. Mas a gente fala de AVC isquêmico, obstrução e tal, e o AVC hemorrágico, a importância, inclusive, da hipertensão arterial. Sim. Né? AVC hemorrágico, é o sangramento, é a artéria ali que se rompe, né? O AVC hemorrágico, eu acho que o principal ponto a ser lembrado é triagem e tratamento antes do evento das lesões potencialmente graves. Porque o desfecho de um AVC hemorrágico aneurismático ele é muito ruim. De cada 10 pessoas que têm um aneurisma cerebral que rompem, infelizmente 2 vão falecer no momento do sangramento. Das 8 que chegam no hospital, 2 vão falecer durante a internação. Das 6 que voltam para casa, só 2 voltam sem sequela. Então, com relação às doenças aneurismáticas, acho que a mensagem principal é triar. Se você tem uma lesão com alto risco de sangramento e a gente sabe hoje em dia classificar os riscos de cada lesão, trate-a antes que o pior aconteça. Eu acho que essa é a mensagem. E a importância do acompanhamento da hipertensão nesses casos do AVC hemorrágico? Pronto. Porque a hipertensão é de domínio público, o tratamento só naqueles casos de hipertensão maligna que tem dificuldade de tratamento, e aí cabe ao cidadão assumir a responsabilidade da prevenção. O mais grave para nós, sem dúvida nenhuma, são os picos pressóricos. Por incrível que pareça, um paciente para nós que tem aquela leve hipertensão constante, ele é muito mais seguro que aquele indivíduo que é normotenso e de vez em quando faz um pico pressórico. É nesse pico aí que rompe. Que é nesse pico que rompe. Mas independente de ser uma pressão arterial de pico pressórico constantemente alta, o tratamento é eficaz. Então, segmento com cardiologista, o tratamento é eficaz. E esses tratamentos
das malformações deixam sequelas do próprio tratamento ou não? Tem riscos os tratamentos? Porque são tratamentos invasivos, Sim. né? A gente reduziu muito, mudando da cirurgia aberta, da craniotomia, para cirurgia minimamente invasiva por catéter. Perfeito. Mas quisera eu falar que qualquer intervenção não tem risco, né? O risco ela sempre vai existir. Hoje em dia, de uma forma geral, para aneurisma cerebral não roto, que não rompeu, a gente trabalha com uma taxa média de morbidade de procedimento em torno de 1,5% a 2%. Veja a redução, de 1,5% a 2%. Isso quer dizer que mais de 98% dos pacientes que vão ser submetidos a um tratamento endovascular de aneurisma cerebral vão sair exatamente como entraram. A gente diz que, costuma dizer, né? É comum entre a gente médico, paciente obeso com hipertensão, com diabetes, é um pré-infartado. Tá bom. Você já ouviu essa frase, né? Sim. Uhum. Fulano é um Sim. pré-infartado, ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético e tal. A gente pode usar essa frase também para os acidentes vasculares cerebrais? Pode. Como eu falei, as doenças vasculares elas vão ser as mesmas, independente do local onde ela está. Os fatores de risco são os mesmos. Então, definitivamente, repetindo para a população, tabagismo, de forma alguma, hipertensão arterial mal controlada, colesterol mal controlado, diabetes mal controlado e o sedentarismo. São fatores que a gente consegue intervir. Dentro do diabetes e colesterol, tem alguns hábitos de vida que são importantes. Alimentação saudável, não abusar de bebida alcoólica. Então, moderação, né? Moderação. Perfeito. E qual o relacionamento entre os traumas cerebrais e o surgimento de aneurismas, principalmente? A gente tem bem documentado aneurismas traumáticos, não é o mais frequente. De uma forma geral, a gente pode até dizer que são doenças independentes, mas um trauma pode sim lesionar uma artéria, essa artéria mal reparada, ela pode evoluir para uma doença aneurismática, mas são situações eventuais. Tem uma dissecção ali, né? Uma dissecção, mas são situações eventuais. E o evento, ele é abrupto ou é insidioso? Quando rompe? Quando tem a lesão. Tem um trauma e ele vai desenvolvendo... Tem um trauma. Depende da lesão. Por exemplo, sexta-feira agora, curiosidade, eu tratei no hospital de base um rapaz que teve um acidente, fez uma dissecção na carótida e fez uma fístula carótido cavernosa, que é uma doença bem específica. Evolução, progressão do inchaço no olho até a perda da visão progressiva. Se eu tivesse tratado ele mais precocemente, eu tinha chance de salvar a visão dele, mas é um negócio progressivo. É uma doença que vai evoluindo. Ela não é abrupta. Mas, se for uma lesão acima dessa região, quando ela romper, ela vai se comportar como uma formação, com uma hemorragia aguda, como qualquer outra, abrupta. Outra coisa importante, eu sou ginecologista, sou clínico também, fui emergencista no Hospital Santa Marta há muito tempo, fui chefe lá da clínica médica durante 20 anos e tal, e a conduta nossa é cefaleia, trauma cerebral e tal. Deixa o paciente em observação. Sim. Qual o período recomendado? Após um trauma? Após o trauma. Vai para casa, qualquer coisa me liga, ou essa observação tem que ser em hospitalar. Não, tudo bem, vai em casa, em 24 horas você... Como é que é isso? Porque é comum essa orientação. Sim. Paciente sem sintoma nenhum. O paciente caiu, bateu a cabeça, teve um acidente automobilístico sem sintoma nenhum. Acordado, lúcido, sem déficit neurológico, não vomitou, dor de cabeça é leve, você pode orientar para casa e para casa com orientação de observação a cada 2 horas. O paciente tem algum sintoma, tomografia intra-hospitalar e qualquer lesão, internação para observação dessa lesão intra-hospitalar. Perfeito. Então, teve trauma, a vigilância tem que ser eficaz, bem rigorosa. O cérebro não se brinca. Perfeito. E a evolução, o tempo de sintomas entre um trauma e esses sintomas? Depende da lesão. Depende da extensão da lesão. Né? Depende da lesão. Eduardo, estamos chegando ao final do nosso programa. Mais algumas considerações sobre esse assunto? Gostaria de... Saúde pública mesmo, porque isso é grave e a gente costuma dizer que o AVC é igual ao infarto agudo do miocárdio. O cidadão tem que ter, de preferência, no hospital, com centro cirúrgico preparado, um cardiologista, se for um infarto agudo do miocárdio, aposto. Na minha faculdade dizia que o infarto agudo do miocárdio é tão importante para a cardiologia que a aula devia ser dada pelo chefe da disciplina, né? Perfeito. Eu queria trazer um método mnemônico para a população se conscientizar em relação ao risco de qualquer doença vascular. Esse método foi criado para AVC isquêmico,
mas eu acho ele muito interessante para qualquer lesão vascular cerebral, que é o método SAMU. Acho que a população toda conhece o SAMU, nosso serviço de emergência, mas vamos lembrar da seguinte coisa. S, se você tem dificuldade de sorrir, então um lado seu está paralisado. A, de abraço, se você for tentar abraçar alguém, seu braço está paralisado. M, de música, se você for tentar cantar uma música ou falar alguma coisa e o som não sair, você está diante de uma urgência. SAMU, fechamos as 3 letras, chama a ambulância, entra no carro e vai para o hospital, porque você pode estar tendo um AVC. Perfeito. Eduardo, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E antes de encerrarmos realmente nosso programa, é preciso que você disponibilize suas redes sociais para quem assista, tem interesse de procurar, até porque é um assunto extremamente importante e nós precisamos ter referência. Agradeço a oportunidade de tentar conscientizar a população de uma doença extremamente grave. Eu tenho um canal no Instagram que é Dr. Eduardo Vaires, que é um canal extremamente técnico, eu trago bastante informação, explico os procedimentos que a gente faz. Tem um canal no YouTube também, Dr. Eduardo Vaires, que eu mostro algumas técnicas. Quem quiser conhecer um pouco mais, só ir lá e tem muito conteúdo disponível. Obrigado, Eduardo, e obrigado pela audiência. Todos os domingos na TV Brasília, Canal 6, às 10h30 da manhã. Um abraço e até lá.